E aí, pessoal? Gente, já estamos de volta aqui. Eu tava até com saudade. Ficamos uma semana sem gravar um episódio aqui no Liberta e Livre. E eu já tava com saudade do podcast. Vocês acreditam? E olha só, a edição de hoje tá mais do que especial, porque nós precisamos remarcar, que foi semana passada, e a gente precisou remarcar. Só que eu acredito que tudo Deus tem um propósito. Então, se marcou para hoje, é porque tinha que ser hoje. E aí, gente, eu tô aqui com 3 convidadas incríveis, que inclusive uma delas eu quero apresentar para vocês como a mais nova integrante do grupo do Liberta e Livre, que é Daniela Vorcaro. Olha pro pessoal, dá um oi, Daniela. Ei, pessoal, tudo bom? Gente, ela já faz parte da equipe e sempre vocês vão ver ela aqui, ó, no podcast, nos treinamentos, nas palestras do Liberta e Livre. E assim, tô muito feliz em ter uma mulher dessa maravilhosa fazendo parte do nosso time. E as convidadas de hoje, deixa eu apresentar para vocês, são 2 mulheres incríveis, sabe? Mulheres empoderadas, aquelas mulheres bem resilientes que você olha e diz, poxa, a história dessas mulheres me inspiram. Eu me inspiro nela e me espelho. Então, eu tinha que trazer essas 2 maravilhosas aqui, que é Maria Oliveira e também Graziele Lacerda. Então, gente, hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, hoje a gente vai falar muito sobre essa questão do desenvolvimento pessoal, porque as 2 trabalham muito isso e muito bem na equipe delas. Hoje a gente vai falar de negócios, de vendas, de tudo, né? E como é esse papel da mulher estar à frente de liderar. Porque a gente sabe que quando a mulher está à frente, ela liderando, não é fácil. A gente precisa ter paciência. E quando você parte também para o lado do desenvolvimento pessoal, entender o ser humano, que todo mundo tem seus limites, seus processos, aí é que você tem que ter paciência mesmo. Mas olha só, vamos começar, né? Já queria que a Dani também se apresentasse para vocês. Em seguida, a gente já pede para as meninas também começar aí esse bate-papo gostoso. Vamos lá? Vamos embora, então. Bora lá, Dani. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É uma honra para mim estar aqui, estar ao lado de mulheres incríveis como vocês e poder agregar para Arapiraca, né? Poder agregar para as mulheres daqui, agregar também ao Liberta e Livre. É uma honra. Ela é maravilhosa, gente. Então, bora começar já pedindo para a menina se apresentar, porque eu tô curiosa, porque assim, eu conheço as 2, mas eu queria saber, entender um pouquinho da história delas, né, do comecinho. Hoje elas são aí maior sucesso em Arapiraca, mas tudo tem um começo e a gente quer saber um pouquinho da história de vocês, né, e como começou. Vai, Dani, vai que é tua. A história da Grazi, eu queria que ela contasse pra gente, que eu acho que ela é, assim, uma história que serve de exemplo para todas nós mulheres, né? De onde ela veio e aonde ela chegou. Eu acho que é um exemplo de desafio que passou aí pela vida e que serve, né, muito para a gente. Você conta um pouquinho para a gente? Sim, vamos bom lá. dia, gente linda. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, gatinha. Agatha Venceslau, né? Como o Adilson falou, chiquíssima. Maria, né? Que além de minha cliente, é minha amiga. E Dani Vorcaro, que é minha conterrânea, né, Dani? Que inclusive esteve no Liberta e Livre na última edição para me avaliar, que eu disse, Dani, eu gostaria que você fosse, amiga, ia ser tão importante que você estivesse lá comigo, e de repente ela gostou tanto que foi convidada a fazer parte. Eu estou muito feliz com isso, viu? Olha, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então eu acredito muito que foi Deus que tocou no coração para você convidar ela, para ela ir, para eu conhecer. Então, assim, o Liberta e Livre, olha assim, ele é mais do que um evento, minha gente, é mais do que um projeto, sabe? Ele une mulheres de verdade. É uma história que vai se entrelaçando na outra e quando você olha, tá um ali precisando da outra. Ai, que lindo. A gente tá tecendo teias, né? A gente falou disso esses dias, a gente tece essas teias e faz pelo outro e ajuda o outro e a gente vai se ajudando e crescendo junto. Que depois você vai falar um pouquinho, né? Que é o Netway. As pessoas estão falando muito de networking e a nossa pegada é mais o Netway, que a gente faz sem intenção. Sem intenção de receber mas, de volta. Na verdade, a vida, ela devolve, né, Dani? A gente faz parte de um grupo que é o GPS, que é o Grupo de Permissão Superior, que nos ensina justamente isso. Que quando você faz e faz com amor e faz com entrega, a vida devolve. E devolve assim, com encontros como esse. Maravilha. Então, minha história, brevemente aqui para vocês. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando ela fala do processo de superação, é porque eu sou filha do improvável, né? Eu nasci na comunidade, popularmente conhecida como favela. Eu tinha tudo para não dar certo, né? Eu quebrei muitas barreiras, ainda hoje preciso quebrar, para sair de onde eu estava e chegar onde eu cheguei. Foi fácil? Não. Teve desafio? Teve e tem
até hoje. Então, quando ela fala, é porque eu até disse a ela, amiga, eu te decepcionei porque você achava que eu era uma patricinha da Serra, que é um bairro muito chique em Belo Horizonte. A gente tem um bairro chique com a comunidade, com a favela do lado. Exatamente. Então é o mesmo lugar. Eu sou da Serra. Eu sou bonita, né? Aí as pessoas pensam, você é uma patricinha da Serra. Só que não, eu era uma menina que nasci na favela, que como toda menina que nasce na favela, tem alguns desafios e tem como se fosse um destino já desenhado. Ou você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. Não tem muitas oportunidades. E o que fez a diferença na minha história e faz até hoje é que eu fui em busca de estudar, de conhecer pessoas melhores do que eu, de fazer o que precisava ser feito. Basicamente isso. Por isso que hoje eu estou aqui com vocês. Perfeito. E você, Maria, fala um pouquinho também da sua trajetória, que eu sou fã dessa mulher. Desde o primeiro dia que eu conheci a Maria, que eu sentei na mesa da casa dela, tomando café, eu nunca me esqueci, em 2017, não foi? Foi. Nunca me esqueci. A Maria me recebeu, pediu para eu entrar, tomou café, comendo biscoito, e ela lá contando, Rapunzel, nós, uma falando para a outra. Da nossa sofrência, né? Das nossas vivências, mas de como nós somos fortes e como a gente decide não ficar paralisada. Então, fala pra gente também um pouquinho que você é uma referência muito grande para todas as mulheres de Arapiraca. Bom, gente. Gatinha. Só encoste só um pouquinho, porque eu quero que você fale bem forte, que esse seu sotaque maravilhoso também. Gatinha, obrigada pelo convite. E parabéns vocês, mulheres, por se unirem de forma genuína na intenção de ajudar outras mulheres. É o que eu enxergo nesse projeto lindo que vocês estão, né, desenvolvendo, que é o Liberta e Livre. Obrigado pelo convite. Então, eu sou Maria Oliveira, vou falar direto para ali. Né? Comecei logo cedo a empreender. Né? Nasci num lar, sou natural de Craíbas. Nasci num lar com uma família linda, muito grata, mas muito insatisfeita com a realidade que a gente vivia, né? Então, somos de 5 irmãos. Hoje eu sou mãe de 2. E, assim, olhar para os meus irmãos e ver aquele ambiente que a gente estava inserido me dava uma angústia, porque eu sabia que a gente podia viver melhor. Né? Então, assim, numa família muito humilde, mas muito inconformada com a realidade, né? Vendo as minhas irmãs seguir aquele padrão, meu pai não deixava a gente tinha uma idade certa de parar de estudar, e aos 13 anos ele me tirou, né, do colégio e disse que não tinha filha para estudar, e aquilo era para quem tinha dinheiro, para quem tinha berço, ele tinha filha para casar e ter filho, e eu disse, eu não aceito isso. Né? Então foi bem difícil essa aceitação de repetição de padrão que as minhas irmãs viviam, e eu olhava para mim e dizia, eu não aceito viver assim. Né? E tava o ciclo se fechando, o funil apertando, e eu, nossa, vai chegar a minha vez, e eu não quero isso. E quando foi bem próximo de chegar a minha vez, né, eu fiquei ali durante dos 13 aos 17 muito angustiada com isso. Passei esses anos de oração e pedindo força a Deus para sair de casa. E foi quando eu saí de casa, né, na intenção de buscar o melhor e voltar para buscar os meus irmãos. Que quando eu digo para vocês, se eu não tivesse um propósito muito alinhado, eu teria desistido, porque os primeiros desafios foram bem impactantes, né? A menina do interior, sem oportunidade de estudar, saiu de casa aos 17. Então, para todas as pessoas daquele sítio, principalmente para os meus familiares, eu estava querendo seguir um caminho errado, eu estava querendo a liberdade, eu estava querendo voar. E, na verdade, o meu propósito ali em oração com Deus era, eu vou, Senhor, e se me abençoa, porque se der certo, eu volto a buscar os meus. E como de falta eu voltei, né? Hoje toda a minha família trabalha comigo. Glória a Deus, né? Para honra dele, eu digo que ele falava comigo o tempo todo ali em oração, porque eu não tinha uma instrução, eu não tinha um pai para aconselhar, e sim para dizer, esse é o caminho errado, você tem que casar e ter filho. É o padrão de toda mulher. E eu dizia, não é o meu, eu não aceito viver como a minha irmã olhava, muitas delas viviam. E aí eu comecei a empreender, comecei achando que ia ter sucesso, como todo mundo, né? Já começa cheio de sonhos, eu vou empreender nisso e vai dar certo nisso. Mas não é bem assim, tudo leva um tempo e tudo é um aprendizado, né? Hoje, depois de 18 anos empreendendo, a única certeza que eu tenho que empreender é uma jornada longa e de muito aprendizado. Porque muitas coisas que eu tentei achando que ia dar certo, não deram certo. E aí você recomeça tudo de novo com um aprendizado de uma forma diferente e muito mais forte. Né? Comecei empreendendo, sendo costureira, achando que ia dar certo, porque na época eu estava no auge de botar umas lantejoulas, umas pedrinhas nas blusas, menino, era um sucesso. Mas não me sentia remunerada. Aí tentei outra coisa. Tentei vender os fraldas que hoje chamam os geladinhos gourmet, né? Sim. Também não fluiu, deu muito certo. E aí eu disse, agora eu vou vender roupa, porque roupa dá dinheiro. Então eu vou vender roupa. E eu vou sair, eu não aceitava
aquela condição que eu vivia, eu dizia, isso não é normal, tem algo melhor me esperando. O fato de eu estar inconformada, eu era muito grata pelo pai, pela mãe que eu tinha, mesmo eles me criando nessa disciplina, mas eu dizia, isso não é normal, eu sei que eu mereço mais, eu sei que tem algo melhor me esperando. Né? E aí eu comecei a vender roupa também, mas eu não tinha capital para investir, então eu pegava nas lojas e colocava uma margem, já pegava num valor alto, colocava uma margem, não tinha aceitação. Não deu certo e eu disse, agora eu vou tentar cabelo. Porque ela tentou. Né? Aí, gente, voltar para trás, dar 2 passos para trás, desconstrói a gente todinha. E aí você dá 2 passos para trás e diz, mais uma vez eu errei. Mais uma vez não deu certo. Mas eu tinha um propósito. E olhava para meus irmãos e dizia, eu já estou aqui, pelo menos eu já dei o primeiro passo. Agora eu tenho que dar o segundo, vou tentar de novo. E graças a Deus eu acertei, né, com os cabelos. E hoje nós somos referências, né, nesse segmento, graças a Deus, para a honra dele. Nós temos uma equipe linda em cada unidade. São meninas apaixonadas e eu saí replicando a missão que Deus colocou no meu coração. Eu sempre digo ao nosso time, se não é por você, que seja por alguém que você ama, mas não desista. Persista, persista, persista. Por mais que doa, por mais que lhe incomode, nem que precise se desconstruir, mas vai que vai dar certo. Eu fico escutando aqui a conversa, chego a estar aqui emocionada, com o olho cheio de lágrimas, porque é tão lindo a gente ver e é tão gratificante. Eu não sei vocês, mas me dá um sentimento de gratidão e eu fico feliz em ver mulheres que alcançaram, assim, o sucesso, que saíram de onde saíram porque decidiram quebrar barreiras. Quando a gente fala, já pegando o gancho da fala das duas, que eu notei que elas falaram uma coisa em comum, quebrar barreiras, não repetir padrões. Isso é muito importante. Até eu já queria que a gente abrisse, né, Dani, com elas falando, antes de falar sobre um pouco do empreendedorismo, mas a gente começar, assim, eu senti de falar um pouco sobre essa questão de quebrar essas barreiras e de não repetir os padrões, né? É isso que a gente fala até muito no Liberta Livre, a gente sempre tenta trazer. Porque, por mais que pareça um papo, assim, muito superficial, como muitas pessoas acham, isso é papo de coach, isso é uma coisa... Não é. Porque eu trouxe isso também para a minha realidade. E quando eu parei para fazer uma análise, terapia, constelação, tudo que eu fui entendendo, eu pude ver que se eu não quebrasse aquelas barreiras para não repetir os padrões, eu ia acabar seguindo o mesmo rumo, porque assim, é como se fosse hereditário, né? Eu não sei explicar direito. Mas é algo, eu acho que é espiritual. É inconsciente. E eu queria muito que vocês falassem sobre isso. Hoje o que eu percebo é que muitas pessoas, eu tenho, graças a Deus, um time bom, e o que eu percebo é que muitas delas repetem inconsciente. E por mais que eu tente trazer essa visão, olhe para você, você merece mais, a pessoa não consegue se enxergar. Ela é como se eu estivesse falando em outra língua. Ela diz, ela está falando o quê? Entende? Assim, eu percebo, meu Deus, que prisão inconsciente. Essa pessoa está repetindo um padrão. Sim. Né? Ela está presa ali nas crenças limitantes que trouxeram ela até ali. Exatamente. E você falou isso, eu queria entender... O que foi a virada de chave? Teve algum... A Grazi também, né? Se puder falar. Se teve algum curso, se teve alguma pessoa... Com certeza. Que você olhou e falou assim, é isso que eu preciso sair desse lugar e essa pessoa me inspira, esse curso me ajuda. Teve algo que aconteceu? Você lembra de alguma coisa que aconteceu que foi essa virada de chave? No meu caso, assim... Eu não tive essa virada de chave no início. Depois de muitos anos empreendendo, eu tive vários anjos e eu acredito que naquele momento mesmo era o meu elo com Deus, que ele me fazia enxergar assim, isso não é para você, minha filha, tem algo melhor lhe esperando. O que eu escutava, a voz dele em oração era sempre isso. Porque naquela época eu só tinha 13 anos, eu só era saindo da adolescência, né, cheia de sonhos, e eu percebia a minha mãe muito infeliz com aquilo. Coisas bestas, assim, como tipo, ter um liquidificador, uma geladeira, ela sonhava em ter, então aquilo me angustiava por ela não ter. Então, eu sabia que eu seria a pessoa que Deus ia levantar para oferecer tudo isso para ela. E quando tudo começou a fluir, que não foi tudo começou a fluir no início, veio fluir depois de quase uma década, porque até 10 anos eu estava patinando, dando um passo para frente e 2 para trás. Quando eu comecei a analisar o que é que está acontecendo que eu não consigo sair do lugar. Né? E aí eu percebi que realmente eu não tinha como sair do lugar com a mentalidade que eu tinha. Eu não tinha como sair do lugar no meio que eu estava inserido, né? Me alimentando muitas vezes de tristezas, falas repetitivas, negativas, que me atraía mais situações negativas. Então, assim, eu precisei
Aí começou os cursos, que eu disse, não, agora eu vou buscar ajuda. E aí eu comecei o seguinte, eu vou andar com pessoas, eu não quero mais ficar perto de quem fala negativo. Eu vou procurar pessoas que falem de negócios. Eu vou procurar pessoas que falem de crescimento. Eu vou procurar pessoas que falem algo positivo, que me traga um bem-estar, aquele alívio. Que quando tem pessoas que você conversa, que você tem aquela sensação gostosa de dizer, era tudo que eu precisava. Às vezes a pessoa diz assim, que ela nem percebe o quanto ela te ajudou. Né? E aí eu vejo que Deus usa anjos para dar esse despertar. Lá no início, foi ele, ali, Deus falando comigo o tempo todo. Eu só era uma menina que ajoelhava para rezar e dizia assim, Deus me ajuda, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meus irmãos. E o que me fez realmente buscar ter essa força gigante foi quando eu vi o meu irmão mais novo servindo de chacota para alguns amigos, né? Minha mãe tinha tido uma festa, então assim, ela comprou sandálias para um e para todos não deu dinheiro. Então meu irmão calçou um tênis, meu irmão mais novo calçou o tênis de meu irmão mais velho. E ver aquelas pessoas rindo dele me fez assim, nunca mais ninguém vai rir dele. Meu primeiro salário vai ser para comprar o melhor tênis para ele. E dali eu não parei mais até hoje, né? Porque o que é que eu digo para o meu time? Se não é por você, que seja por quem você ama. Naquele momento, eu passei por muita dor. Por mim, eu teria desistido. Mas o meu propósito não era ajudar meus irmãos, então por ele eu permaneci. E é por isso que a gente vai resistindo e vai ficando de pé e vai ganhando essa força, né? Bora lá, Grazi. É isso que eu quero saber da Grazi. A primeira crença que eu tive que quebrar é uma crença de família, né? Na Bíblia dizem que são as maldições hereditárias. Isso. Né? A minha mãe dizia assim, olha, filho de pobre não estuda. A prioridade para o filho de pobre é trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E durante muitos anos eu acreditei que só era trabalhar. Que estudar era desnecessário, porque a mamãe não disse que filho de pobre só trabalha, quem estuda é filho de rico. Então, eu cresci com aquilo e sim, eu tive algumas pessoas, né, melhores do que eu, que estavam num caminho diferente do meu, que me incentivaram, que me estimularam e a partir daí eu comecei, mesmo sem saber, a quebrar essas crenças, a querer estudar, a querer participar de coisas onde eu ia aprender coisas novas que eu não tinha acesso na comunidade. E aí eu não parei mais. Né? Mas o essencial para mim foi quebrar esses padrões, romper essas barreiras e entender que eu nasci pobre sim, nasci na favela sim, mas que eu não precisava permanecer naquela condição, que não havia sido escolhida por mim. E aí... É difícil, é complicado quando a gente decide, quando a gente toma uma decisão dessa de quebrar esses padrões, essas maldições hereditárias. Só a gente sabe, cada um aqui, o quanto sofreu para dizer assim, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Eu não quero isso, eu não me conformo com essa realidade. É difícil. E é por isso que hoje nós vemos tantas pessoas, tipo da favela, das comunidades, que quando elas olham para perto do que elas têm, da realidade, muitas das vezes não tem essa mentalidade. E que a gente também tem que entender. Porque quando é uma coisa que vem da família, que vem do seu redor, é difícil você quebrar. Então, assim, você tem que ter muita força de vontade. É por isso que eu falo que, por mais que pareça ser um papo superficial, quando você vê pessoas dizendo, eu quebrei padrões, eu precisei, né, quebrar essas maldições, eu busquei. Gente, eu sei, eu entendo como é difícil você olhar para uma pessoa que está passando, às vezes, por uma situação e não está vendo saída e dizer assim, não, só depende de você, tenha motivação. É difícil, porque a gente sabe que é algo que você só busca que é dentro de você, é muito particular. Então, se você não for uma pessoa muito resiliente, que tenha raiz, realmente fica difícil. Mas, Dani, dá a sua opinião sobre essa questão das crenças limitantes, sobre essa questão de repetir padrões, e a gente também... que eu acredito que você também precisa quebrar algumas crenças, né, para hoje estar nesse lugar de destaque. Então, a gente queria também ouvir um pouquinho de você, para elas começarem a falar sobre o lado, como é que funciona dentro da loja, onde o bicho pega, de verdade. Com certeza. A minha história é um pouquinho diferente das meninas, né? Eu vim de uma família que não era rica, mas também não me faltou nada. Então, eu tive estudo, eu tive oportunidades, tive muitas oportunidades, mas junto com essa família, porque eu estava num caminho que eu não era pobre, mas eu não era rica. E eu brinco que eu fiquei no limbo, porque eu não me encaixava em lugar nenhum, eu não me encaixava nem ali no lugar onde as pessoas estavam buscando e lutando, e nem me encaixava no lugar onde as pessoas tinham tudo.
E aí, o meu pai falava, e foi uma crença limitante minha por muito tempo, não saber realmente aonde me encaixar. Porque meu pai falava, se fui rico, não me lembro. Se fui pobre, não me lembro. Se fui rico, me roubaram. E a gente ficava nesse limbo. E assim, você perguntou dos desafios. A minha família não é uma família de empreendedores. A minha família não é uma família de vendedores. Então, o meu grande desafio foi olhar para mim e ver potencialidade em mim num lugar que eu não conhecia. Um lugar que não é meu, um lugar que eu não tenho exemplo dentro de casa. Que eu acho que é um pouco do que as meninas falaram. Então, eu não tive essa dificuldade da questão do estudo, mas eu tive a dificuldade do exemplo. Eu olho para minha família, eu não tenho um vendedor de sucesso. Que você olha e fala, nossa, essa pessoa me inspira. Eu não tenho um empresário, um empreendedor de sucesso. Então, para mim, foi me reconstruir em cima de algo que eu não conhecia. Me construir, né? Em cima de algo que eu não conhecia. Esse foi o grande desafio aí, né? Que eu continuo dia a dia quebrando barreiras, né? Sim. E essas crenças realmente de que lá na minha família era servidor público, né? É uma família ali que tem um traço, carreiras muito bem definidas. E eu fui quebrando isso. Então, acho que esse foi o grande desafio. Essas são as crenças. E é o que faz ela ser tão diferente, assim, né? Ter esse destaque. Eu acho massa. Então, pergunta para as meninas, que agora eu quero ouvir também de vocês, como é essa questão do bicho pega para treinar pessoas, porque elas treinam, viu, minha gente? A Grazi treina pessoas, lidera uma empresa que ela tem que lidar muito com homem. Maria também tem uma rede enorme de salão de beleza aqui em Arapiraca, e é muita mulher também na equipe. Então, vamos tentar entender como é essa questão aí. Eu queria saber da Grazi sobre o desafio dessa liderança e desse treinamento ser uma mulher numa área que é predominantemente masculina. Então, eu queria saber qual que foi aí o seu desafio de estar nesse lugar, de ser uma treinadora, de ser uma pessoa que capacita pessoas, sendo mulher num mundo tão masculino. Olha, eu costumo dizer que gostar de pessoas faz toda a diferença, né? Então, eu cheguei aqui em Arapiraca há 20 anos para trabalhar em uma empresa que não tinha experiência com mulher fazendo gestão de oficina, eu fui a primeira. Então, o grande diferencial nessa época foi gostar de pessoas, porque eu entendi a dor do mecânico, que era o meu técnico, que às vezes, como a gente costuma dizer aqui, mangava de mim, eu vou receber uma gasguita dessa, uma mulher não sabe nada de carro. Ainda tem isso, né, que as pessoas acreditam que mulher não sabe nada de carro. Ela não sabe se ela não quiser, porque se ela quiser, ela aprende. Por exemplo, eu troco pastilha, troco óleo, verifico bateria, entendo todas as luzes que estão acesas no painel, mas por quê? Porque eu quis. E sim, foi um grande desafio. Não, nem tanto dentro da empresa, mas com os clientes. Porque eu tinha grandes empresários que chegavam aqui e diziam, você é atendida por uma mulher numa oficina. E de verdade, eu fui a primeira em Arapiraca. Hoje em Arapiraca, fazendo gestão de concessionária, tenho eu e mais uma moça, que é do mesmo grupo que eu trabalho. É um ambiente extremamente masculino, como você sabe, né, Maria? Mas que o meu jeito, a minha leveza, o meu gostar de pessoas, entender que ali não é só um homem, é um ser humano, que ele está me desafiando enquanto mulher, porque foi assim que ensinaram para ele. Alguém disse para ele que homem não entende de carro. Alguém disse para ele que mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, da casa, que mulher não é para trabalhar, principalmente trabalhar à frente de uma oficina mecânica. Então, eu passei por tudo isso. Hoje não passo mais. Eu sou respeitada no meu segmento, tanto pelos meus clientes como pelos meus colegas, mas foi uma construção, né? Respeito, amor às pessoas, que inclusive eu fui muito criticada por isso que eu era chamada de mãezona, né? Porque eu olhava o humano por trás do técnico, e aí daí vem parte do meu sucesso nesse segmento. De treinadora já é outra história. E você, Maria, conta pra gente um pouquinho. O seu desafio é um pouco diferente do da Grazi, né? Você tem uma equipe de mulheres, predominantemente feminina, e também a gente sabe que é um desafio a gente gerir equipes predominantemente femininas. Como que foi esse desafio de liderar e também de capacitar essas mulheres e de fazer essa gestão do convívio mesmo, que eu acho que é um desafio que você tem? O maior desafio é a gestão do convívio mesmo, né? Cada um teve uma educação diferente, uma cultura diferente, limites diferentes, criação diferente, juntar várias mulheres com histórias diferentes
para trabalhar o dia inteiro juntinhas. Só Jesus sabe o tamanho do desafio. É grande, né? É grande. A Maria é muito engraçada. Não é brinquedo, gente. Assim, não é um brinquedinho, só Jesus mesmo, porque se você não tiver um propósito na sua missão, você desiste. É muito desafiador hoje, no nosso segmento, né, olhar para você e dizer assim, ó, você precisa melhorar nisso e nisso. Eu não consigo falar dessa forma. Eu tenho que olhar assim, olha, eu vou mexendo lá atrás, vou rodeando lá por longe, para o ser humano entender, você pode mais. E aí eu começo falando um pouco da minha história, né, para a pessoa. E hoje, graças a Deus, nós temos várias referências. Nós não somos uma empresa onde a Maria brilha. Eu digo que todo mundo brilha, né? Então, assim, eu digo, olha, você vai fazer uma construção. Ontem eu mandei o passo a passo de como deixar um Instagram profissional. Sim, porque até isso eu me preocupo. Se você quer estar no nosso time, você tem que ser visto como uma referência. Porque nós temos um time de heróis. Não dá para você estar no nosso time e eu dizer assim, ó, aqui essas brilham e essas não brilham. Todo mundo brilha. É muito desafiador, mas eu tenho um propósito. Ajudar muitas mulheres a ter o simples, qualidade de vida, uma casa, um transporte. Então, coisas que muitas pessoas, graças a Deus, nascem em um berço tendo, eu tenho como missão ajudar as meninas, as mulheres que chegam na nossa empresa a conseguirem. Então, assim, a gente mapeia, eu começo, olha, você é capaz disso, eu não sei isso, você não vai saber, você chegou agora, vai conseguir. E aos pouquinhos elas vão vendo que é possível, que elas conseguem. E graças a Deus, assim, vem dando certo. Vem dando certo porque eu faço como eu vou usar as palavras da Grazi. Eu olho para o humano, eu olho para a vida por trás. Eu olho que ali tem uma mãe que deixa sua casa, seus filhos, seu esposo, para passar o dia inteiro na empresa. Então, assim, não dá para você olhar o seu trabalho. Tem que ser incrível, incrível, incrível. E você? Quanta coisa você deixou? Quanto que você superou para estar aqui? Né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, você tá bem? Às vezes a pessoa tá lá destruída, com um blanche e um batom, só para esconder a cara de tristeza, mas você só tá assim, bora, vai, você consegue, você consegue. Não é assim, né? Eu olho para a alma e olho assim, talvez aí tenha uma Maria também. Sim. Né? Inclusive, deixa eu só fazer uma observação, que eu achei interessante o que ela falou, de olhar para o lado humano. E aí, vocês, como estão assim, liderando, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou um pouquinho difícil de lidar. E se alguém chegar em mim, por exemplo, é por isso justamente, eu já trabalhei, tipo assim, no comércio. E eu não gostava de receber ordem. Eu sou uma pessoa que eu preciso até fazer uma terapiazinha a mais para entender por que eu não gosto de receber ordem, né? Porque o seu perfil é dominante e influente. Você quer dar ordem, você quer coordenar. É verdade, né? Verdade, é. E é tão difícil. Ela não para nem para ouvir, né? E desde o momento que você entende o seu perfil, você consegue lidar com ele, você consegue... Então não é um defeito. Na verdade, você pode sim receber uma ordem, só que, por exemplo, se eu for lhe dar uma ordem, que nunca será uma ordem, vai ser uma sugestão, vai ser de um jeito que você perceba que eu estou só lhe dando uma sugestão, mas quem está tomando a decisão é você. Porque se você perceber que alguém está decidindo por você, já não dá. Porque tem que ser você. Então, essa é a verdadeira liderança. Sim. Aí eu queria que vocês duas falassem disso, porque é um cuidado até nisso que tem que ter. Quando pega um assim, que nem eu também, que ela tem um perfil... Traz pra cá. Como é? Dominante e influente. Aí vocês pegam uma menina lá no salão, uma mulher, tem um cara também na equipe, que ele também é o que é seu líder. E aí, vocês estão à frente do negócio, como é que tem que ter esse jogo de cintura? Tem que realmente dar essa sugestão? Porque senão, se for que nem eu, menina, eu sou... Mas você tem jeito, quer trabalhar comigo? Agora, o pior que é verdade, quando alguém chega e me diz assim, olha, deixa eu te dar uma sugestão, deixa eu te dar uma ideia, será que não fica legal? Aí eu fico, mas quando diz, olha, faça assim, 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 eu digo, para, eu não vou fazer nada, aí fico louca, né? É o perfil. Não pode ser ordem de cima para baixo, no seu caso. E quando a gente entende esses perfis, a gente começa a ter comunicação estratégica com eles. Isso. Então, para você, como a Grazi falou, a gente sugere, a gente mostra, e se eu te mostrar que faz sentido, você compra a ideia.
A questão toda é a imposição. Você não gosta disso. A forma de falar. Então, fala um pouquinho pra gente também. Aproveita essa questão dos perfis, de como é que vocês... No meu caso, como eu faço gestão há 20 anos, e nesses 20 anos eu trabalhei com todo tipo de personalidade, inclusive homem, muito resistente a ser liderado por mulher, ainda hoje eu passo por isso. Mas o que é que eu busco entender? Eu aplico essa ferramenta, que a Maria também conhece, que é o DISC, né? Que vai me dizer um pouquinho do seu comportamento. E aí, ao entender o seu comportamento, se é dominante, se é influente, se é instável ou se é conforme, eu vou lhe tratar... A gente não trata todo mundo igual. A gente trata de acordo com o seu perfil, com a sua personalidade, tentando entender qual a melhor maneira de lhe conduzir. Se você estivesse hoje em um time comigo e eu tivesse que fazer gestão com você, seria mais ou menos isso. Eu jamais lhe diria, faça isso agora, Agatha Venceslau. Seria, Agatha, olha, eu estive pensando, o que é que você acha? O que você acha? Que isso agrada mais o seu perfil, porque você sente que pertence, que está na tomada de decisão junto comigo, eu não estou mandando em você, apesar de você saber que se hierarquicamente eu estou acima de você, sim, você vai ter que seguir as minhas ordens, mas tudo é a forma como eu trago isso para você. E como é que eu consigo? Conhecendo seu perfil, conhecendo gente e principalmente gostando de gente, porque se não gostar, não tem técnica, não tem nada. E basicamente isso, né, Maria? E Grazi falou do perfil DISC, mas não necessariamente você precisa rodar, né, ali uma pesquisa. Já é o feeling que a gente tem, né? Naturalmente, e tem algumas pessoas, não são todas, que naturalmente têm isso. E aí elas conseguem adaptar a fala delas ao perfil. E é interessante porque a gente está falando de um perfil de uma pessoa desafiadora. Mas a gente tem um outro perfil também que aparece, e Maria deve ter que é mais contato, que é a pessoa que não tem iniciativa. Pronto. E essa pessoa, sim, ela precisa de direcionamento firme. Maria deve ter passado por isso, né? De ter pessoas ali que são mais à frente, que elas são proativas, mas também essas pessoas que estão ali, que você precisa dar um empurrãozinho. Tem uns que você puxa, tem algum que dá mais tem um trabalho, case disso, tem Todos são desafios, na verdade, né, Maria? O muito quietinho também é desafiador, né? Você fazer ele brilhar. Fala, Maria, essas meninas do salão, quando você pega uma que é mais tímida, que você tem que estar ali toda hora, vai mulher, faz mulher, como é o teu jeito? Você empurra ela do penhasco que ela ainda não faz. É o perfil dela. É isso mesmo, eu não queria dar essa gaitada, minha gente, mas a Maria é muito engraçada. É a verdade, né? Não dá pra gente falar que uma novela, se a realidade, nós sabemos que nós temos o dominante, temos já o influente, aí temos o tímido, que é o estável, e o conforme, que se não tiver tudo pela ordem aqui, ele não faz. Aí, Meu assim, Deus, e tem isso. o conforme ainda quer corrigir o líder. E aí você já sabe, olha, só em ser líder, você já é visto de uma forma que, vai mandar em mim. Porque eu sei mais do que ela. Por que ela tá ali? Ó, isso tá errado. Então, assim, você já sabe que você já chega encontrando a primeira barreira, que é de desconstruir essa hierarquia, de olhar pra pessoa, de falar para igual. Eu digo, olha, não é que eu sei mais que você, é que eu passei por mais situações e aprendi a fazer desse jeito. E eu errei tanto que se eu disser a você que eu aprendi a fazer desse jeito, deu certo. Então, dá pra tu fazer desse jeito? Pra pessoa tem que ser na linguagem mais acessível da pessoa, senão ela não entende. E isso eu só aprendi a fazer, né, quando eu tive o autoconhecimento de quem eu sou primeiro. Porque antes, eu costumo dizer o seguinte, quem trabalhou pra mim os primeiros 10 anos, a melhor coisa que fez foi ir embora. É a verdade. Perfil dominante e influente, né? Perfil dominante, perfil influente. Então, assim, além de ser dominante, a dona da verdade, eu sou a verdade. Todos têm que concordar. Não é assim. Não. Quando a gente se conhece, aí você diz, espera aí, desconstrói isso aí. Porque se você quer estar à frente, você vai liderar com humildade. Isso. Pega essa arrogância todinha, manda pra caixa prega, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, né? Inclusive, esse perfil, esse dominante, às vezes passa um ar de uma pessoa, uma mulher arrogante. E eu tô tentando quebrar isso, porque parece que quanto mais velha eu tô ficando, tá dando a impressão que eu sou mais arrogante. Não é nem que eu sou arrogante, é porque Você quer do seu jeito. Eu quero do meu jeito. Então, como é isso? Me explica, gente. Eu tô querendo até... Não é só querer do seu jeito. É tipo assim, você dizer assim, a sua verdade, ela não é só a sua verdade, porque a sua verdade é uma, a minha verdade é outra. Então, você tem que entender assim, eu enxergo desse jeito com essa lente, mas a Maria tá enxergando com a lente azul. Ela não vai enxergar com a mesma lente da gatinha. Então, às vezes são as mesmas coisas que eu fico assim,
peraí, mas eu enxergo desse jeito. Se eu enxergo que a pessoa trabalhando desse jeito, se organizando desse jeito, daqui a um ano ela vai construir isso, ela não tá enxergando assim. Ela tá enxergando que, primeiro que se ela me escutar, tá sendo guiada por uma pessoa que nem sabe as dores dela. Sim. Né? Então você vai primeiro entender Criar qual é a empatia. verdade dela, pelo amor Criar de conexão. Deus. A fazer com que esse ser humano abra a boca e diga, expresse o que está sentindo é quase impossível. Então você vai ter que estar sempre ali, sabe, flexibilizando, equilibrando, tentando entender. Primeiro me conheça, e hoje eu sei que eu tenho pessoas dominantes, eu tenho pessoas influentes, e que tem pessoas que numa reunião falam mais que eu. Aí eu pego aqui, minha filha, chega, apresente aqui, você vai liderar agora. Não quero não. Eu digo, pô, então deixa eu falar, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu numa reunião seria assim. Exatamente. Mas existem formas e técnicas dentro da comunicação que ajudam a gente a passar por isso. Sim. Então, a questão não é o que você fala com as pessoas, é a forma como você fala, é a conexão que você cria. Então, uma coisa é a Maria ou a Grazi chegarem num lugar e elas não criarem nenhuma conexão e começarem ali um trabalho. Outra coisa é elas criarem essa conexão com as pessoas, e aí depois da conexão criada, aí você consegue fazer que flua muito. Seguro, né? Um ambiente seguro. Se sinta confortável para falar. No nosso primeiro contato, você se sentiu confortável para falar, não foi? Foi. Você me ouviu. Eu acho que esse é o verdadeiro espírito de liderança, né? Então, tem alguma observação para fazer sobre essa questão da abordagem? Com certeza, é justamente isso. Primeiro você deixar o outro confortável para ser quem ele é, independente do perfil. É você falar olhando no olho, é você sentir. Eu acredito que essa é a minha missão, é entender pessoas, é desenvolver pessoas. Eu estive recentemente com a Maria na qualidade de minha cliente e quase que não saio, não foi, Maria? Porque nós engatamos uma conversa e a gente tem muito em comum. E é sempre assim, quando a gente se encontra. Atrasa tudo. Ela tem que ir, eu também tenho que ir. Fica uma Mas é porque é tão outra. gostoso, é tão verdadeiro. Por quê? Porque eu gosto de pessoas, ela também. Apesar de ser um perfil dominante e influente, ela para escutar. Mas por que ela para escutar? Porque eu tenho o jeito certo de falar? Porque eu vou na abordagem que faz sentido para ela? Então, e eu acho que também ela desenvolveu essa escuta, porque a escuta, a gente desenvolve essa escuta ativa. E quando você está aberto a isso e você flui, para escutar o outro, que você também faz isso, apesar de ser dominante, você faz isso, você para escutar o outro. Gente, contar pra vocês, quase que a gente não teve podcast hoje, porque começou uma resenha aqui mais cedo, que a gente começou a falar, e é isso, e todas falaram, todas escutaram, a gente consegue fazer isso, você consegue fazer isso. Apesar, né, da gente ter mapeado esse perfil, é algo que você consegue dosar de certa forma. Tem coisa que pode melhorar? A gente sempre tem, todas nós temos. Do mundo, né? Mas é essa questão de conseguir entender, conectar com o outro, ouvir o outro. A partir do momento que você escuta o outro, você traz ele para perto de você e aí você consegue desenvolver. E vocês duas falaram uma coisa que me chamou muita atenção. O desafio não é conhecimento técnico. Não. O desafio de treinar não é conhecimento técnico. Não. É a parte realmente das pessoas, de como elas vão fazer. E eu queria saber da Maria e também da Grazi, como que vocês duas estavam no operacional? Vocês eram ali as pessoas que faziam, que estavam ali à frente. Como que vocês fizeram para sair do operacional e ir para uma parte mais estratégica? Sei que ainda assim voltam para o operacional por motivo muito estratégico. Conta um pouquinho para a gente, primeiro Maria, depois a Grazi, como que foi essa questão de vocês entenderem que vocês precisavam não estar somente na lida com o cliente, ali no dia a dia com o cliente, mas vocês precisavam olhar de um olhar mais estratégico para a equipe, até para conseguir direcionar melhor a equipe. Como que foi isso? Eu vou te responder já, mas antes eu quero responder uma pergunta que a Gatinha fez aqui com relação a qual o melhor perfil, qual é o pior perfil. Veja só, não tem perfil bom e não tem perfil ruim. Não existe essa régua de medição, tá? Todos nós temos perfis, né, diferentes e adaptáveis. Se eu entendo que o meu perfil, como ela falou, ela para me ouvir. Eu sei que eu sou influente, eu falo muito, mas uma coisa que eu aprendi a administrar no meu perfil é que eu escutando pessoas, eu aprendo muito mais. Então, eu precisei dar 2 passos para trás. Às vezes eu fico, será que eu não tô falando demais? Segura. Tem gente querendo falar.
Entendeu? Então, assim, a gente adapta. E não tem perfil, esse perfil é melhor de lidar. O dominante, o estável, o conforme, o influente são perfis diferentes que se complementam. Imagine eu, uma dominante, como seria conviver também, digamos que, ou no relacionamento ou na empresa, com tudo dominante. Todo mundo querendo mandar, todo mundo querendo decidir. Vocês iam se matar. Exatamente. Aí imagine eu, na nossa empresa, eu só quero o perfil dominante porque é bom para vender. Eu só quero o perfil influente porque fala muito. Como se lida numa empresa que todo mundo é influente, todo mundo é dominante? Então, gente, a beleza do perfil diferente é porque eu não suporto uma pessoa que é tímida. Mas tira o que ela tem de bom, porque imagine, se você já é dominante, influente, e se a outra pessoa fosse também, então você precisa realmente daquela pessoa mais conforme, tá? Mais tímida, é o complemento. E até para a sociedade a gente precisa disso, né? Quando a gente entra numa sociedade, qual que é o seu perfil? O que você ali não é tão bom, né? Que você precisa ter complementando você. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Hoje nós temos várias unidades, né? Na nossa empresa, graças a Deus, nós éramos 8, já reduzi 2, vou voltar novamente. E o que eu percebi, Grazi, nesses anos de experiência, que quando eu me adaptava mais a perfis dominante e influente, porque falavam, vendiam e se movimentavam o tempo todo, é ágil. Só que o que eu percebi que eu tinha muito atrito nas empresas. Porque eu unia pessoas dominantes e colocava com dominante. Eu unia pessoas conforme... E ficava aquela bagunça. Quando pensava no final do dia, quantas brigas teve na unidade tal. Naquela ali teve 2. E aí eu fiquei, rapaz, que negócio doido, eu não vou aguentar. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer, vou misturar agora. Aí eu boto um dominante, um estável, um conforme. Aí já fulano manda, aí o conforme diz assim, eu sou organização, eu gosto de tudo pela ordem. Aí lá vem um tímido, primeiro eu escuto, depois eu escuto, depois eu escuto, depois eu escuto, depois eu falo. Vai ter briga? Não vai. E a dominante, ela se sente, aqui só quem manda sou eu, porque quem fala sou eu, quem decide sou eu, então assim, faz aquela harmonia de perfil e aí tá fluindo as unidades bem melhor, menos atrito, graças a Deus, né? E quando você vai, junta todo mundo, é que tem a confusão. Quando junto todas as unidades, na segunda aí é que tem a confusão. Mas graças a Deus, tá bem reduzido os atritos diários, porque não é só atender o cliente, você tem que se envolver, né? Muitas vezes a outra pessoa também vem com seus problemas e você tem que administrá-los, juntando com os seus e separa, e é uma saia justa diariamente. Eu digo que empreender uma corda bamba e você tem que ter muita sabedoria, muita resiliência, senão você não permanece firme, né? Com relação à mudança de sair do operacional para o estratégico, foi a necessidade de trabalhar no operacional e não sair do canto. Quando eu entendi que fazendo cabelos o dia inteiro eu não saía do lugar, eu só repetia o que eu já sabia fazer, eu fiquei, quem vai pensar no passo 2? Quem está preocupado com faturamento? Quem está preocupado com lucro? Porque, na verdade, eu estava fazendo. Quem está preocupado em crescer, né? Quem está preocupado em crescer. E eu fiquei, essas meninas estão fazendo a mesma coisa que eu. Mas eu sou a responsável aqui. Se o barco começar a balançar e o negócio apertar, elas vão pular e vão para o próximo barco. Mas o barco só balança se eu não estiver gerindo, se eu não estiver à frente. Então, eu senti necessidade, né? E foi uma desconstrução gigante sair, porque na minha mente eu estava deixando de produzir. Você está deixando de fazer dinheiro porque você está parada numa sala. E é uma crença, né? Que tem que quebrar também. Que a gente tem que estar ali à frente, trabalhar muito, no sentido, né? De estar no operacional. Exatamente. Então, quando é difícil, porque eu ainda tenho essa sensação, hoje eu passo 3 dias gerindo no escritório, negociando, comprando, vendendo, brigando por desconto, por frete, por isso, e eu fico, mas eu não fiz nada hoje. Eu chego no final do dia em casa, acabada mentalmente, porque ficar resolvendo negócios com fornecedor, acaba a gente, eu chego morta. Aí chego em casa, não fiz nada. O que foi que eu fiz hoje? Porque na minha mente, isso é desconstruir. Só era produtivo para mim se eu fizesse 8, 10 cabelos em um dia. E hoje, quando eu fico no escritório, eu chego mais cansada, porque quando eu estou no operacional, eu converso, e aí eu entendo a cliente, a gente ri, às vezes toma um vinho e brinca, e é divertido, né? A gatinha vê lá que a gente realmente faz aquela alegria toda. Aí, para mim, é muito mais leve, porque eu desopilei, conversei com o cliente, e ficar no escritório gerindo é a parte mais chata, é a parte mais difícil, mas hoje eu percebo que é a mais necessária. E nós crescemos bastante quando eu deixei de produzir fazendo e fui ficar sentadinha, agora eu vou fazer o quê? Qual é o lançamento? Porque o cosmético muda a cada 3 meses. Qual é a próxima tendência, né? Como é que nós estamos sendo vistos por as pessoas que nos enxergam? Então,
estar de fora analisando me fez crescer muito mais do que fazendo no operacional. E você, Grazi? No meu negócio, eu sou o negócio, né? Então, eu tenho que estar transitando entre ser o operacional, o estratégico. E já na empresa que eu faço a gestão, hoje eu consigo perceber que tem clientes que eu faço questão de atender, né? Até porque onde eu estou vendendo. Que foi o que aconteceu com ela. Eu estava fazendo cabelo e a gente começou a conversar, que eu falo sobre isso. Venda primeiro é relacionamento e de repente surgiu isso ela uma sabe venda. bem, porque eu não queria trocar de carro. Tudo que eu não queria era trocar de carro. Eu troquei de carro em uma semana por culpa dela. Ela mexeu aqui, ó. Por quê? Porque venda é o quê? Relacionamento. Então... Preciso que ela conheça meu marido. Vou me relacionar. Então, o que acontece? Já na empresa, eu tenho essa percepção. Tem hora que eu preciso estar no operacional, que eu preciso chegar a entender quem é o cliente para ajudar no fechamento. Mas hoje eu atuo muito mais no estratégico, pensando qual é a ação que a gente vai fazer, quem é o digital influencer que eu vou chamar. Então, hoje sim, eu consigo fazer o estratégico e só ir para o operacional em pouquíssimos casos, com muita facilidade. Já no Lacerda Treinamentos, é um desafio, né? É um desafio. Porque eu sou a empresa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que me preparar. Mas que é um projeto também que será desenhado, né? Sim, e eu acho que a gente estava conversando ontem sobre isso, Ágata. Sim. É um desafio para nós que somos a própria empresa. Começar a delegar, que a gente estava falando sobre isso, né? A Ágata ontem estava falando do desafio dela. Ela falou, eu faço tudo. E aí a gente falando, tem uma hora que a gente tem que olhar e falar, eu preciso ter gente comigo. Porque a gente não é bom em tudo, né? A gente tem que ter as pessoas que são boas também para nos ajudar. E é tão ruim quando você é uma pessoa que só quer as coisas, tipo, do seu jeito. Aí as coisas que os outros fazem parece que não tá igual. Você diz, poxa, se eu tivesse feito, eu acho que tava melhor. Mas tudo bem, né? E é como você falou, respira. Respira, baixa as barreiras. Baixa as barreiras e diz, tá tudo bem. Então, assim, pra gente que é predominante e tem esse perfil assim mais influente, é mais difícil, né? Pelo que eu entendi hoje do papo, então, liderar é entender pessoas. Nada mais que isso. Então, assim, é até uma dica para quem está assistindo, né, em casa, e às vezes está à frente do seu negócio, ou é uma gerente, ou, sabe, às vezes fica perdida porque é muita picuinha, é muita fofoca, é muita briga, é discussão. E você, como vocês falaram, tem que ter um jogo de cintura. E para ser essa mulher, tipo, de destaque, de sucesso e ser referência, você precisa realmente fazer acontecer e gostar de pessoas e entender. Esse é o verdadeiro líder, né? Aceitar que você precisa de pessoas, porque eu tenho a certeza que se eu tivesse sozinha nessa jornada, eu tinha parado. Mas eu preciso de pessoas. E muitas das vezes as pessoas nos ferem. Isso é fato, gente. Aprenda isso e faça de uma forma genuína, sem esperar algo em troca, né? Porque pessoas ferem, pessoas curam. Quantas vezes a gente não tá triste porque o A feriu e lá vem o B e diz, tá tudo bem, eu tô com você, né? Verdade. E aí, se você for olhar por esse lado, né? Ela me curou. Então, por que eu vou ficar... porque fulano tem que ser do mesmo jeito, tem que retribuir. Faça de uma forma genuína. Pessoas ferem, pessoas curam. Eu entendi que eu preciso de pessoas e quanto mais eu amo pessoas, mais eu cresço. É isso. Sobre isso. A jornada não é nossa, não é minha. A jornada é amar pessoas. E você vai fortalecendo. Eu acho lindo. Cada ano que passa, na nossa confraternização tá mais cheia. Eu fiquei, Jesus, o ano que vem, será que vai ter umas 10 a mais? Hoje e me dá sabedoria. Hoje nós temos 23 pessoas e 5 homens. É quase uns 30 ao todo, né? Porque tá sendo muito desafiador. Os meninos estão em que área? Na barbearia. Eu trabalho com masculino também, mas é bem desafiador. Eu confesso que para mim tá sendo bem difícil, mais do que o público feminino. Né? Por isso que eu admiro a Grazi. Porque hoje uma mulher está à frente de um time masculino, ela passa por vários enfrentamentos. Com certeza. Ô, Grazi, fala também, aproveita e deixa um recadinho também, olhando para aquela câmera, para as mulheres empreendedoras como vocês, né, sobre esses desafios de uma liderança. Uma boa líder, uma líder de sucesso, realmente, o que é que ela precisa ter? O que é que ela precisa fazer? Primeiro, gostar de pessoas é essencial. Se preparar, buscar o autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece naturalmente, você vai saber como se comportar e como tratar as pessoas que estão no seu entorno. Se desenvolver sempre, né? Assim como a Maria já buscou muito o desenvolvimento, né, Maria? Sim. E faz toda a diferença, né? A gente saber quem é, a gente buscar melhorar. E uma coisa que a gente falou muito aqui, que é, saber ouvir.
né? Baixar as barreiras, entender o que é que o outro está nos entregando, seja diante de um conflito ou de uma simples conversa. É ouvir verdadeiramente, é ser genuíno e, como ela falou, é entregar sem esperar. Está até na Bíblia, fazer o bem sem olhar a quem, né? E nós falamos justamente sobre isso, sobre o Netwave. Que a gente, por exemplo, essa conexão aqui aconteceu no Liberta e Livre domingo, porque você foi me ver e se conectou com a Ágata, de verdade, genuinamente. Então, a mensagem que eu deixo é: seja de verdade, goste de pessoas, se desenvolva o seu time. É isso. Que lindo. E aproveita e já fala também, porque a Dani, minha gente, ela é especialista em comunicação, network também, né, em construção do brand, que é a marca pessoal, e ela falou muito sobre Netwave. É Netwave a palavra? Netwave, é. Então, eu queria que ela falasse brevemente, até para quem estiver assistindo, né, o nosso episódio, saber da importância, porque uma líder também tem que estar por dentro de tudo, né? Sim. Se ela está à frente, então fala um pouquinho brevemente, que daqui a pouquinho a gente se despede do pessoal, porque o papo tá tão gostoso que eu queria ficar aqui o dia inteiro, minha gente. Então, o Netwave é uma coisa nova, a gente fala que é o Networking 2.0. Porque dentro do Networking, eu faço para Maria, eu faço para a Grazi, eu faço por você, mas esperando que vocês me deem algo em troca. E o Netwave é uma construção de teia sem esperar do outro, mas sabendo, e aí eu acho que é uma coisa, né, como vocês disseram, até bíblica, sabendo que o universo não deve nada para ninguém. Então, que você vai ter ali de volta tudo que você fez de bom. E eu acho que estar na liderança, pensando nesse netwaving, é se conectar verdadeiramente com pessoas. Então, para mim, a liderança sempre foi isso, é olhar para o outro, é entender o outro, perceber o outro e você conseguir se conectar com ele verdadeiramente. Quando você faz isso de forma genuína, as pessoas, elas se conectam com você e elas passam a te ajudar a liderar. E aí você deixa de ser um líder solitário, porque um chefe, normalmente, ele é muito solitário. E quando você é realmente um líder, você deixa de ser solitário, porque você tem uma equipe inteira ali que te abraça. Isso é muito bonito. E é justamente essa construção dessa teia verdadeira de criar, de se interessar pelas pessoas. E é se interessar não só pelo trabalho delas, mas pela vida delas, pelo que elas têm a ensinar pra gente. Todas as pessoas ensinam muito pra gente. Eu acho que essa é a coisa bonita, né, do estar na liderança. Você conseguir e mostrar o valor das pessoas, que eu acho que, principalmente no mundo de hoje, as pessoas duvidam muito delas mesmas. Elas veem muita coisa bonita na rede social, elas veem, né, uma vida que não é verdadeira, Sim. que a gente sabe que é só um recorte, e elas duvidam muito da capacidade delas. E a gente, enquanto liderança, a gente poder estar ali e mostrar para elas que elas podem mais, que elas têm ali, né, muito potencial, é muito importante. E quando elas percebem isso de forma genuína, aí a coisa flui. E aí você vai ser um líder que vai estar ali abraçado. Olha, eu pergunto assim, porque eu, querendo ou não, às vezes eu tenho que ser uma líder, né? Porque eu sou líder em casa, sou líder no trabalho, sou líder no projeto. Enfim, eu tenho esse espírito de liderança, acredito que por causa do perfil que é o dominante, né? E às vezes eu preciso, até esse papo de hoje foi tão interessante, porque eu estava aqui, mas eu estava ouvindo e aprendendo com vocês, né? Que não tem mistério, não tem segredo, é entender pessoas, é gostar primeiro, entender as pessoas, sabe? Conhecer a pessoa primeiro, a história, porque muitas vezes tem pessoas que têm traumas, né? Tem pessoas que têm essas crenças limitantes e a gente tem que ter paciência para entender cada perfil. Então, tem muita gente que acha que ser líder, ser uma mulher e estar à frente é fácil, é mamão com açúcar, não, chegar e mandar. Não é não. E quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a prática, meu amor, você buscar entender cada pessoa. Se você não tiver uma cabeça muito boa, você diz, eu não quero entender ninguém mais, não. Ninguém me entende. Tem hora que eu digo, meu Deus, ninguém me entende. É só eu para entender o povo. Ninguém me entende, só eu e Deus. Mas eu acho que o líder, ele tem muito disso. Ele é o grande desafio. Porque, no fundo, quem entende ele? Quem entende o líder? É só um dom que Deus dá mesmo para carregar, para estar liderando e à frente de tanta gente e sendo referência e sendo, né, uma pessoa de destaque. Gente, eu estou muito feliz desse bate-papo, de ter aprendido dessa troca. Podem ter certeza que eu vou sair daqui mais leve,
Isso. Respirando e baixando barreira. Eu amo essa menina, minha gente. Cada dia eu aprendo mais. Então, é sobre isso, né? Quem quiser também já deixa um recadinho pro pessoal. Já quero agradecer tanto a Grazi como a Maria, como a mais nova integrante aqui, viu, minha gente? Que é a Dani. A Dani agora é do Liberta e Livre. E já quero deixar até o convite aberto para vocês. E para quem está assistindo, que no próximo sábado, dia 18, nós iremos ter, pelo Liberta e Livre, nós vamos realizar um evento, um treinamento de marketing. Então, até para vocês que são líderes, vocês precisam até aprender mais, né, sobre essa questão do marketing. Eu vou estar falando sobre as estratégias. Dani vai estar falando muito sobre a comunicação, netwave e também a marca pessoal, né, o brand, que é o tão famoso brand, como construir e fortalecer, deixar a sua imagem ainda mais forte, porque vocês sabem que tem estratégia. E vamos levar a influenciadora digital, que é a Juliana Albuquerque, que é também referência, e a Mari também vai estar por lá falando mais sobre essa questão das redes sociais, de como gerenciar, porque tudo isso é importante e agrega. Então, nós temos que buscar estar em ambientes assim. Gabriele também vai estar com a gente na parte Sim, de imagem pessoal. Gabi também vai estar lá falando muito sobre imagem pessoal. Então, assim, vai ser pancada o treinamento. E já convido vocês a levar as meninas da equipe, principalmente as dominantes. As dominantes que querem fazer tudo por vocês lá. É interessante também estar por lá. Então, quero agradecer muito de coração por terem aceitado o convite, por ter tirado esse tempinho para a gente estar fazendo essa conexão e, ao mesmo tempo, inspirando outras mulheres que estão nos assistindo. E o Liberta e Livre está de portas abertas para vocês. Quando vocês quiserem vir, a mesa é de vocês, o microfone é de vocês. É só a gente marcar que já está tudo certo. Gatinha, muito obrigada pelo convite. Também, muito obrigada. E qualquer dia eu venho para a gente falar sobre o que é o baixar barreiras. Vamos marcar. Fazer perguntas, para ter uma vida mais leve, para fazer uma gestão mais suave, viu? Vamos marcar. Vamos, Dani, já tá certo, né? Já tá certo. E só para finalizar, Maria falou uma questão que me chamou a atenção e que tem a ver com o evento do sábado que vem, né? Que vai ser sobre marketing. E aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado aqui. A gente fala de marca pessoal e a Maria falou uma coisa muito interessante. Quando uma empresa valoriza as pessoas e faz ela entender a marca pessoal dela, ela consegue ter muito mais sucesso. Então, não só para você, também para a sua equipe estar com a gente, para elas entenderem essas marcas pessoais dela, que é o que torna a sua empresa tão interessante, uma empresa tão forte. Porque você valoriza a marca pessoal de cada um que está ali dentro. Então, a marca pessoal, ela é também para empresas no sentido de o colaborador que está ali dentro se entender, se perceber como ele é único e sim agregar com a empresa. Então, não é só para empresários, não é só para empreendedores, né, e profissionais liberais, é também para empresas que querem que os colaboradores, os funcionários brilhem também para fazer a empresa brilhar cada vez mais. Isso. Pessoal, é isso aí. Finalizamos mais um episódio aqui no podcast do Liberta e Livre. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o momento. E olha só, nós não vamos demorar. Em breve a gente volta. Viu? Semana que vem já estamos por aqui de novo, trazendo mais mulheres para inspirar, para empoderar. Porque é isso. Eu costumo dizer que a minha missão, ela vai além de mim, meu amor. Ela se entrelaça porque as nossas histórias se combinam e a gente tem que estar assim, conectadas umas com as outras. Então, contem comigo e sejam bem-vindas sempre que vocês quiserem. Tá aqui aberto para vocês. Beleza? Tchau, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau. Dá tchau, Aliana. Aquela câmera ali. Tchau, tchau. Até a próxima.